Então, Platão dizia, e também Pitágoras, que os astros giravam dentro de esferas de cristal, isso é mais a linguagem pitagórica da música das esferas, emitia um som ao girar, e Platão compara com uma sereia ou uma parca dessas em cima de cada astro a emitir um acorde. Então, a composição dessas vibrações chegam à nossa aura no plano astral e se descarregam pelas glândulas através dos chakras no corpo físico, levando a estados de humor que são afetados pela posição dos astros no céu. Não é a nossa intenção aqui dar uma aula de astrologia, mas há um grande relógio cósmico funcionando para a descarga cíclica dos karmas. E isso não é um processo ao acaso, como poderiam pensar outros. A virtude é livre, cada um participará mais ou menos dela conforme a estima ou menosprezo em que a tiver. A responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso. Essa é uma frase de consequências filosóficas profundas e extraordinárias. Ela marca a consumação do pensamento grego através de Sócrates e Platão. E todos os neoplatônicos, como Amônio Sacas, Plotino, que até criou o termo teosofia na Alexandria, que é uma reforma do pensamento platônico, por sua vez é considerado um neopitagórico, portanto a origem desse sistema no Ocidente vem de Pitágoras. Todavia já se consegue demonstrar hoje que Pitágoras esteve na Índia. E, portanto, como ele era contemporâneo do Buda, ele foi o primeiro a trazer ao Ocidente a ideia da reencarnação, tendo bebido na própria fonte do pensamento oriental. Então há toda uma linhagem de sucessão do Brahma-Vidya oriental na teosofia, como é chamada pelo termo grego ocidental. Os dois significam a mesma coisa. Brahma se refere à divindade e Vidya à sabedoria. Teosofia é, portanto, sabedoria divina, em grego. Então nós estamos mostrando a vocês linhagens de como esse sistema de pensamento circulou na história e culminou numa linhagem de pensamento também no Ocidente. Se vocês querem conhecer de onde vem a teosofia no Ocidente, é só pegar o verbete neoplatônicos em qualquer enciclopédia e vocês vão encontrar desde Plotino, Próclo, Porfírio, Próclo, etc., até o fechamento da escola de Atenas por Justiniano, novamente, o imperador Justiniano foi o causador não só da perda do ensinamento da reencarnação no cristianismo, conforme ele estava muito bem estruturado por Orígenes, e era um padre da igreja, por sua vez também discípulo de São Clemente de Alexandria, que eram padres neoplatônicos que estudaram com Amônio Sacas, que foi o fundador da escola neoplatônica, juntamente com Plotino, onde deriva o termo teosofia. Então, a teosofia estaria totalmente ligada à tradição neoplatônica antiga no cristianismo, e o cristianismo teria uma vertente neoplatônica se Justiniano não tivesse lançado um anátema sobre o ensinamento de Orígenes no Concílio Constantinopla II em 5 de maio de 553 e também mandado fechar a escola a Academia de Platão em Atenas, em 523. Então havia todo um sistema de destruição da cultura antiga, orientado e orquestrado pelo imperador Justiniano, e a revelia de 3 papas sucessivos. O primeiro Papa Omizda conseguiu segurar, aliás, o Papa Agapito conseguiu segurar porque tinha muito poder e reconhecimento. Quando ele morreu, foi sucedido pelo Papa Silvério, que ainda era mais jovem e filho do Papa Omizda, porque na época os papas ainda casavam. Você deve lembrar que a obrigatoriedade do celibato é posterior a Gregório VII em 1059, no Concílio de Latrão. Por 1000 anos os papas casaram, na tradição cristã romana, como também os bispos, os sacerdotes, etc. É bom lembrar essas coisas que as pessoas em geral não sabem. São decisões políticas tomadas por homens da igreja, como também foi essa em que o próprio Papa Silvério resistiu, porque já havia um decreto em 543 do imperador Justiniano, e ele resistiu o que pôde, né?
mas acabou sendo deposto e morreu na ilha de Palmária, de fome, um mês depois, e foi nomeado bionicamente um papa chamado Virgílio. O Papa Virgílio foi indicado à vontade do imperador Justiniano, um clássico exemplo de César-o-papismo, de interferência da decisão dos Césares sobre os papas, e o resultado foi essa tragédia da perda da reencarnação no cristianismo, em que depois nós vemos o mundo todo desorganizado e a culpa disso é atribuída a um suposto diabo, que é um anjo caído, que saiu da fábrica com defeito. Nós vamos ter que entrar no Procon cósmico para reclamar como que Deus fez um anjo que caiu e virou diabo e infernizou todo o universo. Ou nós vamos compreender que o poder criativo que é dado ao homem é da mesma imagem e semelhança que o poder criador de Deus, e que isso é regulado pelo karma, ou seja, Deus está inocente nisso. Então o mal que há no mundo é gerado pelo desgoverno dos homens, não pela falta da sabedoria divina. E ainda assim, quando Deus confere ao homem o poder do livre-arbítrio e o poder criativo do pensamento que o aciona, que é o poder da escolha, por outro lado, ele também dá uma lei reguladora de causa e efeito, de ajuste ou harmonia, que limita, porque senão nós já teríamos destruído o universo. Nós temos armamento para destruir hoje o mundo 200 vezes. Gastamos $1 milhão por minuto em armas e, enquanto morrem 40 mil crianças por dia de fome, o que significa que cada criança que morre de fome lhe corresponde a $36 mil são gastos em armas, o que hoje dá mais de R$100 mil. Dá para comprar um big apartamento, arrendar os quartos, a criança já tem onde morar, já tem até salário garantido para o fim da sua vida, nem desnecessário dizer que ela não precisava ter morrido de fome. Então esse mal todo que nós vemos ao nosso redor é gerado pela ignorância humana, não pela sabedoria divina. Então eu não consigo ver um anjo caído como a causa disso. Me parece muito mais lógica a expressão de Platão: a responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso. E onde foi feita a escolha do destino? De acordo com, vejam bem, a estima que a pessoa tem à virtude, ou seja, se ela realmente teve ações virtuosas ou não. A virtude é livre. Cada um participará mais ou menos dela conforme a estima ou menosprezo em que a tiver. A responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso. Deus não é culpado pelo mal humano. Antes ele investiu, acreditou, confiou em nós, que nós faríamos o melhor uso possível do nosso livre-arbítrio. Mas ainda assim, talvez prevendo que algo pudesse sair errado, ele restringiu o nosso livre-arbítrio pela lei do karma, que como um bumerangue nos devolve tudo que nós lançarmos, ou se vocês quiserem, pela expressão clássica de Gálatas 6:7, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então nós vamos colhendo o que nós mesmos semeamos, e isso vai ser o caminho da escola da vida, na aprendizagem ao longo de centenas de encarnações. E uma consequência muito importante disso é que também o homem não é mau por natureza, ele pode ter deficiência ou falta de sabedoria. Como nós antes citávamos, que a causa do mal é, na verdade, a dificuldade nas escolhas. Vocês percebem que na citação de Platão, as escolhas são feitas no regaço da Virgem Láxis. Qual é a importância disso? É que a Virgem Láxis é a parca do passado. Portanto, nós não escolhemos na hora de encarnar exatamente com plena liberdade, embora os senhores no karma nos possam dar 4 ou 5 opções lá, queres pagar tanto por mês, ou tanto quanto, ou sacrificar um pouco mais o salário, ou um pouco menos, então eles formulam lá, quem sabe, 5 encarnações possíveis para a pessoa, ela escolhe uma. Mas ela não tem uma liberdade total de escolha, porque ela está limitada pela escolha já feita no regaço da Virgem Láxis, que é a parca do passado. Quer dizer, o que nos restringe a escolha na lei de evolução são os atos, às vezes, não tão inteligentes ou pouco sábios, para não dizer tolos, que nós fizemos no nosso passado. E nós vamos colher o fruto disso como limitações, se essas escolhas vieram a causar dano
a outros seres ou à natureza. E, portanto, diz Platão que o homem erra na sua escolha de prazeres e dores, ou seja, na sua escolha do bem e do mal, por falta de conhecimento. E, além disso, vocês admitiram que ele não erra apenas por falta de conhecimento em geral, mas por falta desse conhecimento particular que é chamado medição, é a ciência de proporções, de perspectiva da consequência ao longo do tempo. E vocês estão também cônscios que o ato errôneo que é cometido sem conhecimento é cometido na ignorância. E esse é, portanto, o significado de ser vencido pelo prazer, ignorância, e nesse caso a maior das ignorâncias. Então vocês veem que coisa extraordinária, não é por maldade que o homem gera o mal. A verdadeira luta não é entre o bem e o mal, mas entre a sabedoria e a ignorância. Leia-se, portanto, sabedoria no seu sentido original, sapere em latim, o verbo que deriva sapientia, tem tanto sentido e sabor como saber. Portanto, é algo que se sente por contato direto, sentindo o gosto, e não por descrição intelectual. Não é um conhecimento intelectual o que necessariamente nos falta, embora nós vejamos que o simples falar desse assunto intelectualmente já desperta em nós vários arquétipos. Esse é o poder da teosofia, mesmo no seu aspecto de conhecimento teosófico ou descritivo. Nós estamos com isso vendo que é quando o eu superior envia a sua extensão para uma nova personalidade, essa personalidade, se vier a ficar desgovernada, não ficará propriamente por intenção ou maldade intrínseca. O homem é bom por natureza, mas ele, por carecer de sabedoria, se envolve no emaranhado das tentações da natureza animal e acaba cometendo infrações à lei da natureza, a qual lhe cobrará esses excessos com a falta de saúde, com a falta disso, com a falta daquilo e todas as restrições que no fim vão fazer ele a pensar na vida. Por isso, diz o Dr. Taimni, o segundo ponto a ser notado é que muito do mal que vemos nas pessoas não é algo ativo, mas apenas o resultado, eu chamaria passivo, da falta de desenvolvimento no corpo causal das boas qualidades e faculdades correspondentes, diante ou durante o próprio processo de evolução. Então, o crescimento do corpo causal é extremamente lento e ele pode ser, em alguma medida, comparado ao processo pelo qual, de alguma maneira, nós vemos certos produtos, até químicos, representarem frequências vibratórias, e a falta daquela frequência vai caracterizar uma zona negra no espectro, ou seja, por ali a luz não passa. Talvez essa comparação nos explique como que o eu superior possa ser talvez ainda obtuso em algumas áreas. Nós vamos chamar isso uma tolice, como uma criança. Só que o resultado desse processo pode ser o mal quando projetado na encarnação da personalidade. Nesse sentido, o Dr. Taimni, na página 80, faz uma analogia extraordinária, sendo ele catedrático em Química na Universidade de Allahabad, na Índia, com sua formação em Londres. Ele faz uma análise pela via da química. Temos no corpo físico uma analogia nas bem conhecidas cores que vemos numa exibição de fogos de artifício. Quando um metal como o bário é constituinte da pólvora, na ignição da pólvora o bário é fortemente aquecido e suas partículas começam a vibrar num certo grau e essa vibração luminosa nos dá o verde, observado nos fogos de artifício. Quando a essa pólvora nós substituímos o bário pelo estrôncio, os átomos do estrôncio na vibração produzem uma cor escarlate e assim por diante. E desse modo,
correspondendo a cada material, temos um grau específico de vibração e uma cor específica do espectro em ambos os planos, no físico e no astral. Então ele faz essa correlação com uma clareza meridiana e vai demonstrar para nós que, de alguma maneira, se não existe uma certa virtude no corpo causal, ele fica sem cor. E cada qualidade no corpo causal tem uma cor específica, de modo que o clarividente, ao ver a cor azul, sabe que aquele corpo causal desenvolveu a devoção. Ao ver, eventualmente, a cor amarela, sabe que aquele corpo causal desenvolveu, de repente, a inteligência. Ou vendo a cor rósea, sabe que aquele corpo causal desenvolveu um amor extraordinário. Mas quando ele vê o corpo causal transparente ou uma bolha quase sem cor, ele apenas está vendo uma alma primitiva, não uma coisa má. Esse é o ponto essencial do que eu gostaria que vocês, assim, percebessem, que o mal no corpo encarnado é oriundo de uma falta de desenvolvimento dos corpos superiores, e é somente a partir do desenvolvimento dos corpos superiores que é de fato possível vencer o mal nesse mundo onde nós estamos encarnados. Então, este é um ponto que nós cremos relevante até para compreender e melhor saber perdoar as pessoas. Elas não têm noção do que fazem, ou como o próprio Jesus teria dito, segundo a Escritura, quando o crucificavam, portanto, no auge do seu sofrimento, Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, representando assim que ele, melhor do que nada, estava compreendendo na sua sabedoria que nesse momento aquelas pessoas que o agrediam eram forças da natureza que não sabiam o que estavam fazendo. Como crianças que às vezes não sabem o mal que fazem ao ficar brincando lá com gafanhoto, arrancando perna, isso e aquilo, só para ver o que acontece. Estavam lá torturando a Jesus Cristo, sem saber do dano que causavam. Então, eu faço essa menção, quem sabe, para que nós melhor possamos compreender a grandeza de um ser desses no seu perdão. Então, de alguma maneira, existem na análise espectrográfica também bandas negras na irradiação de uma determinada estrela, o que significa que nós não precisamos ir até uma estrela para saber do que ela é constituída quimicamente. Nós fazemos a análise espectrográfica da luz que ela irradia, da vibração que ela irradia, e nós sabemos, se está ativo nessa frequência, porque lá tem ferro, se não está ativo nessa frequência, porque está faltando estrôncio, ou bário, ou não sei o quê. Então, não só o clarividente é capaz de ver a longa distância o que está caracterizando o conteúdo do indivíduo, como reversamente o que falta nele não é por mal, mas são como bandas negras, são áreas inativas no corpo causal que dão espaço ao mal se apresentar no astral, no físico, no mental inferior. Então é somente pelo desenvolvimento das virtudes que nós podemos vencer o mal. Isso é bem diferente do que a maioria das religiões impõe, religiões do medo, que ficam preocupando a pessoa apenas com a consequência, com infernos ardentes e, alguns até eternos. Enquanto que nós estamos a sugerir exatamente o contrário, é pelo desenvolvimento da virtude, por lançar a luz sobre as trevas, que as trevas em luz se transformam, como afirma a Escritura, e por conseguinte, a verdadeira luta é entre a sabedoria e a ignorância, e não apenas entre o bem e o mal, que são mera consequência. É nesse sentido também que, uma vez que a alma está encarnada, ela vai trazer cada vez mais, em cada encarnação, luz aos veículos. E nesse sentido ela vai ser um melhor cocheiro da personalidade. Nós gostamos muito daquela passagem do Katha Upanishad, que é o Upanishad da Índia dedicado à imortalidade, que afirma
Saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos, as estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Então, os desejos ligados aos sentidos e às sensações são o cavalo propulsor, que é o corpo astral e seu respectivo elemental. A carruagem que paga a conta e geralmente está toda quebrada por mau uso é o corpo físico, cuja saúde é aquela que nós ainda não conseguimos destruir, porque parece que nós fazemos tudo para que a saúde não sobreviva. O cocheiro é o corpo mental, que às vezes se sente enfadonho em repetir sempre as mesmas tarefas, e de vez em quando eu costumo dizer que o cocheiro tem uma alegria química debaixo do respectivo banco, e vai tomando umas que outras, e daqui a pouco quem que governa aquela personalidade da encarnação? É o cavalo, e aí a vida é um coice. A coisa sai para tudo que é lado, que o cavalo quer, mas são aqueles pastos mais verdejantes que sempre se encontram à beira do abismo, que ninguém teve coragem ainda de comer. E aí é claro que ele vai lá e com um peso extra que o instinto não lhe dá aviso, de carruagem, cocheiro, passageiro, bagagem, que ele vai desbarrancar tudo abismo abaixo. E aí a consequência kármica é lamentável. Depois a pessoa então resolve se arrepender do que fez. E aí, quem sabe, às vezes dá para consertar nessa. Haverá casos em que vai ter que repor na próxima encarnação, porque a coisa já não tem mais conserto nesta. E, no entanto, o que a teosofia está nos dizendo é que sempre há uma nova chance, uma nova encarnação, e se nessa não foi perfeita, quem sabe na próxima melhor. Aí uma pessoa já está com idade avançada, vai começar a estudar a teosofia, já acha que não vale a pena, mas como? Ela está semeando nessa uma melhor encarnação para a próxima. Quem sabe na próxima ela começa a estudar mais cedo, evite cometer certos erros que, se ela tivesse conhecimento, não teria cometido. Ela já vai nascer como um patinho em busca da água, uma tartaruga que sabe descobrir o norte dentro do oceano sem bússola. Vocês já viram uma tartaruguinha desse tamanho entrando no oceano e ela não se perde? Nós às vezes nos perdemos até dentro de casa, que dirá no trânsito. Então, esse instinto natural que se apresenta como inteligência da natureza num animalzinho foi posto ali como? Pela inteligência do Criador. É muito fácil dizer está no gene, mas quem pôs no gene? Na verdade, todos esses arquétipos de sabedoria estão dentro de nós, porque esse poder criativo de Deus está em nós. E se nós apenas os ativarmos, eles vão nos dar o norte da existência e o significado da vida. Qual é, pois, o significado da vida? É oferecer-se ao crescimento da evolução. É a personalidade se tornar uma oferenda ou uma doação ao eu superior, que por sua vez encaminhará ao Espírito e esse a Deus uma oferenda progressiva de serviço à humanidade. E por isso, se vocês me permitirem, num dos meus parágrafos prediletos dos Pés do Mestre, que é o número 63, é dito: aquele que está na senda espiritual não existe para si mesmo, mas para os outros. Esqueceu a si próprio a fim de poder servi-los. Ele é como uma pena na mão de Deus, através da qual seu pensamento pode fluir e encontrar uma expressão aqui embaixo que sem a pena não poderia ter. É ao mesmo tempo uma vívida pluma de fogo, irradiando sobre o mundo o amor divino que enche o seu coração. Então, homens como Cristo e como Buda, Shankara, Patanjali, enfim, deixaram para nós os fundadores das grandes religiões da humanidade, e eu quero aqui incluir todos, embora fosse talvez difícil citar todos, como Moisés, Maomé, nós sempre esqueceremos alguém. Zaratustra, Orfeu, todos eles são as primeiras gotas da chuva que há de vir, para usar a expressão tradicional do ocultismo, porque uma chuva não cai de uma hora para outra.
ora cai uma gota aqui, outra lá, e aí a gente sabe, já tem um vento diferente, o farfalhar das folhas, é hora da gente se esconder que a chuva está chegando, ou pegar um guarda-chuva. Então a natureza está nos evidenciando que nós temos o potencial de sermos Cristos. Nós somos todos Budas ou Cristos em formação. Mas ainda somos muito ignorantes das nossas potencialidades e poderes criativos, usando às vezes até para o nosso próprio mal. Por isso que o nosso poder ainda tem que ser limitado, porque somos ainda um pouco tolos, infantis. Mas, na medida em que nós formos aprendendo a usar essas capacidades ao longo do processo evolutivo, o corpo causal vai florescer como a raiz de um sol que vai iluminar um sistema solar inteiro, e o indivíduo tornar-se a divindade de um sistema solar, como dizia Jesus, não está escrito em vossa escritura, vós sois deuses? Quando em João 10:34 ele cita o Salmo 82:6, para se defender de ter dito, eu e o Pai somos um, em João 10:30, e quiseram então lançar pedras sobre ele ou lapidá-lo, e ele responde, mas todos são deuses. E ele promete mais em João 14:20, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, que há uma unidade em toda a vida e que todos nós um dia chegaremos a esse esplendor. Talvez essa seja a mais linda mensagem que a teosofia nos traz, mas que não é exclusiva de um livro teosófico, pois que a teosofia se encontra mesmo fora dos livros e em todas as escrituras das religiões de todos os tempos. Foi Jesus quem afirmou isso, o Buda afirmou coisa semelhante ao dizer que todos nós podemos alcançar a iluminação, que ele não era especial em relação aos outros. Então nós vemos essa potencialidade humana, mas por outro lado nem sempre sabemos como começar essa tarefa de construir a nós mesmos, que Plotino dizia ser o esculpir de si mesmo. Ele diz, é o trabalho criativo que dá alegria à vida. Então, o próprio sentido da vida é transformar-se nessa oferenda ao Supremo. É o trabalho criativo que dá alegria à vida e a transformação de nossa natureza por métodos da yoga preparatória é um caminho criativo da mais alta ordem, mais real e mais dinâmico do que pintar um quadro ou esculpir uma estátua. Os artistas lidam com matéria inerte. O homem está esculpindo a imagem do seu verdadeiro eu, para emergir da sua natureza inferior e está trabalhando com alguma coisa viva e real. Um problema da vida está sendo resolvido, um quadro vivo do que deveremos ser no futuro está sendo pintado. Uma nova estátua corporificando nossa futura perfeição está sendo esculpida no mármore bruto de nossa natureza inferior. É a criatividade nesse trabalho que transforma nossa vida numa canção. Então esse é o objetivo da vida, o jogo da vida é aprender a irradiar mais luz, mais amor. Existem 3 qualidades que o eu superior vem buscar nesse mundo. O desenvolvimento da vontade de Atma, que é a vontade espiritual, o desenvolvimento da percepção da unidade ou amor espiritual de Budi e o desenvolvimento da inteligência espiritual do mental superior que está representado pelo corpo causal. Então, aquilo que nós chamamos de autodomínio é a expressão da vontade espiritual. Aquilo que nós chamamos de capacidade de autoentrega é a expressão do amor espiritual. E aquilo que nós chamamos de autoconhecimento é a expressão da sabedoria ou inteligência espiritual. Qualquer uma dessas 3 coisas, por ironia, não depende dos outros desenvolver. Porque são autodesenvolvimentos. Daí porque o Dr. Time tem esse magnífico livro Autocultura. Vocês vão ver assim que desenvolver o autodomínio, a capacidade de autoentrega ou de autoconhecimento,
é algo que depende só de nós. Embora o universo nos ofereça uma escola, um jogo de espelhos kármicos que nos traz de fora aquilo que nós somos, nos faz ver onde precisa dar mais uma batidinha, onde é que precisa consertar essa estátua, e assim nós vamos nos esculpindo de uma forma cada vez mais perfeita, de uma encarnação a outra. Sendo que no final, na terceira morte, o eu pessoal se dissolve e se entrega como mera oferenda ao eu espiritual ou ao corpo causal. E se nós tivermos essa capacidade de ver a vida como um processo de entrega, então nós entenderemos melhor o título desta exposição,